Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Tá chegando então, começamos o nosso Sagres Internacional de hoje com o professor Norberto Salomão. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem com você. Espero que esteja também, com todos aqueles que nos acompanham. E estamos aqui de novo para fazer aquela nossa reflexão do cenário internacional, sempre trabalhando com o tema, não é? Estamos aqui na nossa quinta reflexiva. Justamente. Professor, tema de hoje já foi até tema do podcast, falando de Hong Kong, Sim. Né? Em duas oportunidades, se eu não me engano. E o tema de hoje é a aprovação de uma reforma drástica do sistema eleitoral de Hong Kong, na China. A mudança reduz o número de parlamentares eleitos diretamente e, na prática, impede a oposição de obter a maioria no legislativo do território, que dizem semi-autônomo. A gente pode dizer que Hong Kong é uma ilha capitalista cercada pelo oceano do comunismo, professor? Pois é, o duro é que hoje nem dá para falar isso. Em outros tempos, talvez sim, não é? Mas hoje não, porque a China adota práticas profundamente capitalistas e bem agressivas nesse sentido, né? Então, a gente costuma dizer que a China hoje é um país de ideologia socialista, mas que usa a prática capitalista, né? Alguns chamam aí do chamado socialismo de mercado. Então, hoje isso fica um pouco complicado. E veja você, Vinícius, que curiosidade, já que você tocou nesse ponto. Já houve um momento em que Hong Kong, pela sua própria característica capitalista, chegou a representar mais de 20% do PIB chinês em termos da entrada de recursos externos, do contato com o mundo capitalista, né? E hoje, veja, Hong Kong representa apenas 3%. Aquela região da Baía de Guangdong já superou Hong Kong. Então, hoje a China, se for do ponto de vista econômico, não depende mais de Hong Kong. Mas se você me permitir e não quiser perguntar nada a princípio, eu gostaria de contar um pouquinho dessa história para aqueles que nos acompanham possam entender melhor do que se trata. Claro, professor, pode ir lá. Não. Fique à vontade para me interromper a hora que você quiser. Fique combinado. Tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, a China ela já foi uma área dominada por... Caiu aqui. Desculpa, pensei que tivesse caído aqui a minha conexão. Não, está normal. A China já foi uma área dominada por Portugal. Quando Portugal fez aquele contorno da África para chegar chamado as Índias, que era a região da Índia e da China, né? Portugal chegou a dominar aquela região. Aliás, eu destaco a região especial, a zona especial de Macau, que foi um território que pertenceu a Portugal e só foi devolvido por Portugal em 1999, veja bem recentemente. Isso significa dizer, então, que a China, ao longo de todo o século XIX, que eles lá chamam de o século perdido, a China foi profundamente explorada por potências ocidentais e até pela Rússia, até por potências orientais, como a Rússia, como o Japão. Mas o caso mais marcante diz respeito ao domínio britânico sobre aquela região. A Inglaterra produzia papoula, que é uma flor da qual se extrai o ópio, produzia na Índia, que era domínio inglês, e vendia esse ópio na China. Eu coloquei aí até algumas imagens aí que representam esse domínio, né? Isso aí é um domínio do imperialismo inglês sobre a China, e a China representada como uma torta, e aí já negócios entre comerciantes chineses e ingleses, e aí o consumo do ópio. Então, isso viciou a comunidade chinesa de uma tal maneira que o governo chinês proibiu a venda de ópio na China. Isso gerou a Guerra do Ópio entre 1839 e 1842. Adivinha? A China foi derrotada, e derrotada foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim. Isso humilhou muito a China. A China teve que entregar seus portos, está aí a bandeira de Hong Kong, né, quando Hong Kong ficou 155 anos sob o domínio britânico, isso em função do Tratado de Nanquim.
né? Aí eu queria só que parasse um pouquinho nesse mapa, a gente vai falar dele agora. Pode deixar no mapa aí sossegado. E aí o Tratado de Nanquim estabeleceu o domínio perpétuo da Inglaterra sobre a ilha de Hong Kong, que era o principal porto da época, juntamente com o porto de Cantão, e outros portos chineses tiveram que ser abertos aos estrangeiros. Então isso vai marcar um profundo domínio estrangeiro sobre a região. Só ligar aí, né? Guerra do Ópio, e depois, com a derrota da China, o Tratado de Nanquim, a tinta Nanquim, né, que é lá da região, e é uma cidade lá da China, onde foi assinado esse acordo no qual... Oi. Eu ia perguntar exatamente isso, viu, professor? Se Nanquim tinha a ver com a tinta. Tem a ver com a tinta. A tinta é de lá, originária de lá, e lá também tem uma bela torre de porcelana, famosa Torre de Nanquim, e o acordo que foi assinado lá, era uma cidade importante à época, e entregou para a Inglaterra de forma perpétua Hong Kong. E aí vocês estão vendo o mapa apresentando onde está a China, onde está Hong Kong. Aqui é uma projeção um pouco estendida. Se a gente puder voltar um pouquinho no outro mapa, no mapa anterior, isso. Aí dá para vocês verem o tamanhozinho de Hong Kong. Aí aqui do lado você já tem um pouco mais ampliado, para que você veja mais detalhes. E aí no próximo mapa, que foi mostrado, o tamanho de toda a região de Hong Kong. Mas você vê que é uma região pequenininha, não é esse tamanho que vocês estão vendo em relação à China. Aqui está uma projeção um pouco distorcida para ver o território atual. E a verdade é que Hong Kong, durante 155 anos, vai ser uma área capitalista. Ao longo desse tempo, após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, a China se tornou socialista. Houve a vitória da Revolução Socialista comandada por Mao Tse-tung, né, ou como a pronúncia lá, Mao Zedong. Então, a parte continental da China se tornou capitalista, enquanto que Hong Kong se tornou comunista, enquanto que Hong Kong capitalista. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, no gradual processo de descolonização afroasiático, em 1984 começaram negociações com a Inglaterra para a Inglaterra devolver Hong Kong para a China. Os hongkongoleses, como são chamados, não gostaram nada disso. Então foi preciso muita negociação e aí foi feito um acordo, um pacto sino-britânico, pelo qual Hong Kong, essa área que vocês estão vendo no mapa, seria devolvida à China, mas em uma condição especial, manteria suas características, manteria suas liberdades, seria então um Estado semi-autônomo por 50 anos. Então, Hong Kong pertenceu à Inglaterra por 155 anos, é devolvido em 1997 para a China, mas em condições muito especiais, né? O lema foi um país, dois sistemas. Então, Hong Kong seria devolvido à China. Se quiserem voltar para mim aqui, depois a gente retoma um pouco as imagens aí. Hong Kong seria devolvido para a China, mas em condições bem especiais, mantendo a sua economia capitalista, a sua liberdade, muda a bandeira, né, com essa flor de magnólia, essa flor branca que é o símbolo de Hong Kong, substituindo aquela antiga bandeira que nós já tínhamos mostrado, essa é a atual bandeira de Hong Kong, e que deveria ter essas liberdades. Só que o que aconteceu? De 1997 para cá, a gente está vendo a próspera Hong Kong, muitos prédios, muito arranha-céus, né? Aí a Baía de Guangdong, que está do outro lado de Hong Kong. E em 1997, só dá uma paradinha aí na Carrie Lam para mim agora, só volta um pouquinho na Carrie Lam, agora a gente vai falar dela. Em 1997, houve essa devolução. Só que o governante de Hong Kong não seria eleito diretamente pelos cidadãos de Hong Kong. Ele seria eleito por um comitê com regras muito rígidas e que favoreciam, obviamente, a China. Então, os representantes do executivo em Hong Kong, na verdade, eram do governo de Pequim. Isso descontentava muito os habitantes naturais de Hong Kong, salvo algumas exceções, elementos que são pró-Pequim, pró-China, alguns comerciantes, alguns industriais que têm negócios com Pequim, portanto, acabam fazendo o jogo do governo central. Em 2017 foi eleita a primeira mulher em Hong Kong, a Carrie Lam. Aqui está ela, né, fotografada com Xi Jinping, que é o primeiro-ministro lá da China. Podemos passar para a próxima telinha. Só que em 2014, elementos vão protestar
pode parar aí um pouquinho, para nessa tela, por favor. Elementos vão se manifestar em Hong Kong em favor da democracia, querendo mudança nas regras eleitorais, querendo eleger por conta própria o chefe do executivo em Hong Kong. A polícia de Hong Kong foi para cima com tudo, jogou bombas de gás e eles, para se protegerem, usaram guarda-chuvas, né? Porque aí a bomba de gás batia no guarda-chuva e voltava. Muitos desses guarda-chuvas eram amarelos, ficou o famoso movimento dos guarda-chuvas em 2014, até hoje lá isso é um símbolo da democracia. Você imagina, né? O guarda-chuvas sombrinhas serem símbolo da democracia, mas é assim lá. Se a gente puder passar para outra, aí a gente vai ter grande repressão da polícia e tudo. E em 2017, quando a Carrie Lam foi eleita, em 2017, novas manifestações, né? Aqui ainda manifestações do movimento dos guarda-chuvas. Em 2017, quando ela foi eleita, novas manifestações. Dá uma paradinha aí que aí tem um fato curioso. Somando-se a isso, em 2018, um casal de namorados foi para Taiwan. Taiwan é uma província considerada uma província rebelde da China, tem governo próprio, tem eleições próprias, mas não é considerada, desde 1971, como país. Num outro momento, ou se o Vinícius me perguntar daqui a pouco, eu falo um pouquinho da história de Taiwan. Como Taiwan é uma província rebelde, Taiwan não tem tratado de extradição com Hong Kong, e muito menos com a China. Esse casal de namorados, o namorado foi para um hotel em Taiwan, matou a namorada, uma coisa bárbara, a esquartejou, colocou dentro da mala porque ela estava grávida, ele a matou porque ela estava grávida, ele não queria a gravidez, ele a esquartejou, colocou dentro de uma mala e voltou para Hong Kong. Por quê? Porque como ele sabia que não tem tratado de extradição nem em Taiwan e nem onde ele morava em Hong Kong, ele voltou para Hong Kong, confessou o crime, está preso, mas ele sabia que não iria lá para a China, ele não iria para Pequim. Isso gerou, por parte do governo de Pequim, o motivo que eles queriam para tentar adotar uma lei de extradição, que crimes bárbaros e tal teria uma lei de extradição. Aí o pessoal foi para a rua contra essa legislação de extradição, porque simplesmente nesse caso a China poderia extraditar outros elementos acusados de crime, mas muito mais por perseguição política daqueles que fossem opositores do governo de Pequim. Então, o governo chinês poderia extraditar pessoas, agora não só por crimes, mas por questões políticas. Houve manifestações muito fortes em 2019 em relação a isso. Se a gente voltar nas imagens, a gente vai ver que o pessoal chegou a tomar o aeroporto, né? Os manifestantes chegaram a tomar o aeroporto, e manifestações muito fortes pró-democracia. Essas manifestações ficaram ainda mais fortes em 2020, porque em 2020 a China conseguiu aprovar, não aprovou a lei de extradição, não conseguiram, tiveram que recuar, mas em 2020 o governo de Pequim, pode passar para o próximo, se tivermos, que tem mais uma tela, se não tiver a gente volta aqui. O governo de Pequim conseguiu aprovar uma lei de segurança nacional. Aí manifestações em 2020. Essa liberdade, democracia agora para Hong Kong. Essa lei de segurança nacional, ela permite que o governo de Pequim possa extraditar pessoas que tenham cometido crime de terrorismo, crime contra a nação, crime contra a unidade, enfim. E agora, nesse ano, vejam vocês, houve mais um avanço do governo de Pequim na sua repressão a Hong Kong, que é essa lei eleitoral, que passou o parlamento de Hong Kong de 70 para 90 lugares, mas os hongkongoleses vão poder eleger só 20 desses membros. Então, agora eles não conseguem maioria de jeito nenhum. E dos 100 e poucos vereadores que eram eleitos nos distritos, esses cargos foram eliminados, eles agora vão ser nomeados diretamente pelo governo. Consequentemente, a democracia em Hong Kong praticamente foi sepultada e aquela questão de Hong Kong ser plenamente devolvida à China em 2047 parece que foi adiantada. Não foi na lei, mas na prática foi. Então, é isso que tem acontecido por lá e a gente pode aguardar mais manifestações naquela região. E aí eu fico à sua disposição, Tôndolo, para as suas perguntas. Professor, fica assim, a viagem, né, pela história de Hong Kong, entender um pouco Sim. desse movimento, mas dentro da notícia, do fato em si, que é essa mudança drástica do sistema eleitoral,
eu costumo brincar e perceber que, assim, como a gente tem um sistema nosso, brasileiro, eu até digo que ele é o mais simples de todos. E olha que ele tem muitas regras, né? Dos Estados Unidos, a gente tem que dar uma volta muito grande para tentar entender. E aí, na hora que veio essa mudança drástica, dizendo que eram 70 parlamentares eleitos para a Assembleia Legislativa. 90. Aí, Isso, não, eram 70. Lá. Aí 35 eleitos, 35 indicados pelo comércio e indústria. Eu comecei a pensar assim, professor, imagina a FIEG, a CIEG, a CIAG, né? FEComércio, escolhendo metade dos vereadores em Goiânia. É mais ou menos isso é mais ou menos isso que acontecia, né? É isso. E aí tem um agravante, porque esses comerciantes, esses industriais, como eles fazem negócio com Pequim, fatalmente eles são pró-Pequim. Então eles vão aprovar, nessa faixa que eles aprovavam antes, eles vão aprovar a favor de Pequim. Só que havia o seguinte, como ainda metade, né, 35 eram eleitos pelo voto, digamos, mais popular, em muitas questões eles conseguiam fazer ainda uma maioria para a votação de algumas questões. Agora nem isso. E a China apresenta como se fosse assim, uma vantagem, porque aumentou para 90 lugares, mas o povo mesmo só vai conseguir eleger 20 representantes. Os outros serão eleitos de uma forma indireta, com essas indicações. Então, agora, 70 dos 90 representantes vão ser, na prática, escolhidos por Pequim. Além do fato de que em 2022, agora, nós vamos ter mais protestos lá. Em 2022, agora, deve ter novas eleições lá em Hong Kong para o executivo. E quem elege esse chefe do executivo em Hong Kong é um petit comitê, quer dizer, um pequeno comitê que é indicado por membros ligados a Pequim, como é o caso da Carrie Lam. Então, constantemente, você vai ter choques nesse sentido. A gente sabe que a China, e juntamente com Hong Kong, é a nossa grande parceira comercial, né? Isso não vai ter implicações para o Brasil ou para o comércio com o Brasil? Não, no momento não, é uma questão muito local. Haveria, se houvesse, do ponto de vista internacional, alguma força de pressão sobre a China. Mas quem é que consegue pressionar a China hoje? Né? Nós tivemos o último podcast nosso, do Sagres Internacional, sobre um acordo entre China e Irã, que foi feito na semana passada, um acordo de 25 anos, e em grande parte desse acordo com cláusulas meio secretas, porque envolve não só a questão comercial, mas questão estratégica, venda de vacinas chinesas. O Irã hoje é um local preferencial de vacinas da China, né? E a China e o Irã fazem fronteira. A China faz fronteira com 15 países e o Irã também. Então imagine você o que isso repercute no modelo internacional. Outra curiosidade, se você me permite, Tôndolo, é que a moeda da China é o renminbi yuan. E a moeda de Hong Kong é o dólar de Hong Kong. Então, já antecipo aqui a todos aqueles que nos acompanham que o próximo passo da China vai ser unificar a moeda com Hong Kong. Aliás, com 70 de vantagem vai ser fácil unificar. A goleada, né? Flamengo e o Goiás. Tá? Vai ser um 7-1. Exatamente. E aí, lembrar, viu, Tom, não sei se você está informado disso, aqueles que nos acompanham, que há 6 meses atrás, a China aprovou a sua moeda eletrônica, a sua criptomoeda, o e-renminbi. Renminbi é um termo chinês para moeda do povo. Só que essa moeda, essa criptomoeda japonesa, ela é muito diferente do Bitcoin, por exemplo. Porque enquanto o Bitcoin é lastreado por códigos que são garimpados na internet, que agregam valor a essa criptomoeda, o que é muito complexo e também muito inseguro, muito volátil, o que a China fez foi o seguinte: o Banco Central chinês emitiu uma moeda eletrônica. Portanto, ela é muito mais segura, porque ela tem um garante que é o Banco Central chinês. Então, a China, de forma, parece assim, muito sorrateira, mas para quem está se informando, e a gente tenta manter aqueles que nos acompanham informados, a China está querendo gradativamente entrar nesse mercado de criptomoedas, mas com uma moeda muito segura e muito boa de você investir. E eu vou dizer, a China, nesse sentido, acabou passando a perna em qualquer país do mundo hoje, no bloco europeu, nos Estados Unidos. É porque essa moeda vai emplacando devagarinho, mas ela está avançando. E no mundo, o dólar é a moeda com maior liquidez no mundo. Só que essa liquidez toda, ela depende de um sistema complexo de câmbio internacional que se chama sistema SWIFT-BIC.
A China depende desse sistema também. Só que agora, quando ela lança sua criptomoeda, é uma forma dela fazer conversões cambiais em paralelo com esse sistema SWIFT. Então, com isso ela consegue, ou pelo menos inicia um processo de se descolar desse sistema cambial no qual o dólar é a moeda prevalente. Isso não é para agora, mas se continuar nessa pegada, nos próximos 10, talvez menos anos, a própria moeda chinesa passa a ser uma grande força na economia internacional, né? Então, de repente, uma pessoa aqui em Goiás que vende soja para a China, ela não vai precisar passar por esse sistema complexo de câmbio. Ela pode fazer a conversão direta da criptomoeda chinesa pelo real. Olha a situação. Com certeza, viu, professor? Muito obrigado. Ótimo podcast no próximo sábado e aqui na nossa programação na próxima quinta, combinado? Ô, Vinícius, eu que agradeço, eu espero ter sido útil. A gente sempre tenta trazer aqui informação de qualidade, espero que tenha sido, e nos aguarde na próxima quinta com outro tema que a gente busca explorar. Vocês sabem que tem temas variados, a gente sempre tenta buscar uma coisa que ninguém está falando nesse momento, que as pessoas deixam passar desapercebido, e a gente vem aqui e tenta dar o pulo do gato. Com certeza. É os temas sagres de comunicação, tentando ficar na frente para te informar melhor, né? Valeu. Um abraço, Vinícius. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Esse é o professor Norberto Salomão, participando aqui da nossa programação dentro do Sistema Sagres. Você pode conferir mais detalhes nos podcasts, no sagresonline.com.br e também nos principais tocadores. Você pode acompanhar o Sagres Internacional.